Nós não queremos apenas um papa ortodoxo. Nós queremos um papa que realmente seja tradicional, porque um papa ortodoxo, todos os católicos sabem que terá. A fé de Roma nunca será abalada. Mas nós não queremos um Clemente XIV que poderia suprimir a ordem jesuíta, como infelizmente o Papa Francisco fez, suprimindo a missa tridentina em seu pontificado. Nós queremos realmente um Papa conservador, um Papa que retorne às origens da Igreja verdadeira, às disciplinas verdadeiras, tradicionais. Por isso que um católico se preze quer um Papa como o Cardeal Sarah, Robert Sarah, Papa africano, seria o nosso quarto Papa africano. E não porque ele acha que outro Papa irá pregar uma heresia. Isso é impossível. E sim porque ele quer a igreja medieval. Alguns falam de Pio XIII, só que eu creio piamente que Robert Sarah seria até melhor que um Pio XIII. Ele seria um Gregório XVII. Ele incomodaria até mesmo os carismáticos com sua obra, A Contemplação do Silêncio. Ele parece ter claras ressalvas ao que aconteceu com a liturgia. A profanação daquilo que é sagrado, do silêncio, do ritmo litúrgico, né? Sem falar que os carismáticos fazem coisas que já foram condenadas pela igreja. A ambiguidade que hoje há na igreja faz com que eles façam isso e não aconteça nada. Mas será que um cardeal conservador não iria reprimi-los com suas práticas neopentecostais, da árvore podre do protestantismo? Provavelmente iria. E até é cômico carismáticos falarem bem do Cardeal Sara. Porque, veja, os carismáticos eles não são uma ala progressista no sentido identitário como é a teologia da libertação. Porém, eles são progressistas no que se trata de costumes litúrgicos, por exemplo. Robert Sara não defende uma completa ruptura com o Concílio Vaticano II, como muitos tradicionalistas creem que possa acontecer. Não. Ele defende a reforma da reforma, mantendo fidelidade, evidentemente, ao Concílio Vaticano II, mas entendendo que há necessidade de uma reforma da reforma nessa liturgia. Não porque ela é um mal em si, mas como São Paulo VI mesmo, o próprio que criou a Missa Nova, avisou, Satanás, a fumaça de Satanás, né, as fumaças de Satanás, entraram na igreja. Isso é um fato. As fumaças de Satanás entraram na igreja. Isso não significa que elas prevaleceram. Mas é fato que a Missa Nova trouxe diversos abusos litúrgicos, trouxe diversos erros. E o próprio São Paulo VI reconheceu isso. Se você pega o Missal de São Paulo VI, você não encontra esses abusos. Você encontra, inclusive, partes em latim, ad orientem, né, virada para o altar. Mas essa reforma, de alguma forma, e eu não sei explicar direito o porquê, trouxe uma ambiguidade na igreja. Vou ler aqui o que o cardeal Virgílio Noé se refere, fala, né, o que São Paulo VI queria tratar sobre as fumaças de Satanás terem entrado na igreja. Abre aspas. Vocês, da Petros, fizeram uma boa pergunta aqui, pois estou com condições de revelar, pela primeira vez, o que Paulo VI desejava denunciar com aquela afirmação. Aqui está. O Papa Montini, por Satanás, queria indicar que todos aqueles padres ou bispos e cardeais que não rendem culto ao Senhor, celebrando mal a Santa Missa, por causa de uma errônea interpretação e aplicação do Concílio Vaticano II. Ele falou que a fumaça de Satanás, porque sustentava que aqueles prelados que faziam da Santa Missa uma palha seca em nome da criatividade, na verdade estavam possuídos da vanglória e do orgulho maligno. Portanto, a fumaça de Satanás não era outra coisa
além da mentalidade que queria distorcer os cânones tradicionais e litúrgicos da cerimônia eucarística. Essa entrevista foi concedida ao cotidiano online Petrus, em 14 de maio de 2008. Enfim, queremos um Papa tradicional. Um Papa que não seja ambíguo nas suas questões disciplinares. Um Papa que sente-se no trono de Pedro, coloque a coroa papal e fale: Eu sou o sucessor de Pedro. Aqui quem senta é o sucessor de Pedro. Aqui quem senta é o vigário de Cristo, ou seja, o representante de Cristo. E baseado nisso, eu tratarei sobre o primeiro Papa que utilizou-se desse nome, Vigário de Cristo, que foi nos primeiros séculos, no ano 495. E foi também nosso último Papa africano, São Gelásio I. Voltando alguns anos, o Papa São Leão Magno, ali no Concílio de Calcedônia, ele endereçou uma carta ao patriarca Flaviano de Constantinopla, na qual ele professava, evidentemente, a fé calcedoniana, um pouco antes. E São Gelásio, sobre essa carta, ele diz, efetivamente, uma coisa bem interessante. Uma carta de São Leão Magno a Flaviano, ele se referindo a essa carta aos não calcedonianos, ele diz: se alguém, abre aspas, se alguém argumentar sobre o texto desta, mesmo em relação a uma iota, e não a receber em todas as partes, com reverência, seja anátema. Então, ele também foi um claro pai da igreja que foi um dos fundamentos, né, para o desenvolvimento da doutrina da infalibilidade papal. Antes de ser eleito papa, em 492, São Gelásio ele já era colaborador do Papa Félix II e ele ajudou, né, a organizar muitas documentações. Isso, inclusive, gerou alguns problemas, porque algumas documentações há debates se é dele ou de Félix II. São Gelásio, ele foi um dos principais combatentes dos seguidores de Acácio, né? E Acácio foi um patriarca de Constantinopla herege que tentou reconciliar ali e os não calcedônios, os monofisistas, com a sede de Roma e acabava meio que tirando alguns privilégios da Sé Apostólica. E São Gelásio ele combateu isso daí firmemente e não deixou de forma alguma que os privilégios da Sé de Roma fossem, de alguma forma, tirados. Seu pontificado se destaca com a rejeição categórica à ideia da preeminência eclesial de uma sede pudesse depender da importância política da cidade onde se encontrava. Ele defendeu com vigor as prerrogativas da antiga SES de Alexandria e Antioquia, afirmando constantemente que a primazia de Roma tem origem não em decretos conciliares ou prestígios imperiais, mas na vontade divina expressa por Cristo ao instituir Pedro como fundamento visível da Santa Igreja. Em relação ao poder secular, Gelásio antecipou a doutrina dos grandes papas medievais. Afirmava que o mundo era regido por dois poderes, o espiritual, sacerdotal e o temporal real, sendo o primeiro superior ao segundo, evidentemente, já que até os reis deveriam prestar contas a Deus por meio dos sacerdotes. O pontificado foi breve e não chegou a obter reconciliação definitiva com a Igreja de Constantinopla, o que só se concretizaria com o Papa São Hormisdas, que inclusive fez a fórmula de São Hormisdas, aquela fórmula ultrapapista, né? Pró-infalibilidade papal, como eu lerei aqui. Abre aspas. O princípio da salvação é guardar a regra da fé correta e não se desviar de forma alguma da determinação dos padres. E porque não se pode ignorar as palavras do Senhor Jesus quando ele disse: Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja, pois na sé apostólica a fé sempre foi preservada imaculada, na qual há a solidez integral, verdadeira e perfeita da religião cristã. Essa
é a fórmula de São Hormisdas. Internamente, Gelásio ele também combateu os resquícios do paganismo romano, conseguindo finalmente abolir a festividade de Lupercalia, prática de fundo supersticioso e de caráter licencioso. Sua carta ao senador Andrômaco documenta bem o debate que levou à extinção do rito. Então, São Gelásio I, ele foi evidentemente um ótimo papa, com um pontificado curto, mas um ótimo papa, um sólido santo padre da igreja. E minha opinião pessoal é que realmente seria muito interessante nós termos mais um vigário de Cristo como o Cardeal Sara, um papa africano, e pudesse retomar disciplinas, e não doutrinas, a doutrina é sempre a mesma, mas disciplinas antigas, disciplinas silenciosas, disciplinas sacras, né? E isso, caras, se o Papa, se o Robert Sara ele for eleito Papa, e lembrando aqui, eu sou da opinião do Ratzinger, de que Deus ele não escolhe deliberadamente os papas, ele permite que a eleição seja feita humanamente, né? Os papas eles seguem ali o Espírito Santo com base na no quão ele permite isso, né? Não sei, é um mistério, mas baseado na eleição dos homens, o Deus não permite que a igreja se corrompa, independente de como for, independente de quem esteja sentado no trono de São Pedro. E eu creio que alguns carismáticos irão se desapontar bastante. Conheço carismáticos e com certeza falariam se o Papa ele condenasse essas práticas e falasse, não, acabou essa palhaçada aí de dom em língua, de violãozinho, de histeria coletiva. Eu creio piamente que muitos carismáticos deixariam, falariam, não, o Papa falou, Roma locuta, causa finita, né? Roma falou, caso encerrado. E seria interessante, né? Apesar de eu já ter demonstrado algumas condenações, que são anteriores ao Concílio Vaticano II, o Concílio Vaticano II ele foi meio ambíguo em relação aos carismáticos, infelizmente. Seria interessante uma condenação clara perante a isso, né? Porque eu acho que mi- minha opinião baseada em papas anteriores e nos próprios papas pós-conciliares, só que opiniões não magisteriais, como a de Bento XVI, é que é esquizofrenia. É você falar em língua, Bento XVI, Ratzinger, né? Ele falou que a oração tem que ser inteligível, enfim. Para mim é loucura. E não precisa nem pensar, né? O fato de vir de uma árvore podre, que é o protestantismo, já é fato que não dá frutos bons, né? A árvore podre, como o Senhor Jesus Cristo diz, não pode dar frutos bons. Isso não significa que não há nada de bom no protestantismo. Ah, claro, mas não é da árvore deles que vem isso. O que é bom, por exemplo, eles aceitarem a Trindade, eles adorarem um único Deus, vem do catolicismo, entende? Não vem da árvore própria deles. O dom, entre aspas, de línguas, vem da árvore própria deles, portanto, não pode ser um bom fruto. Então, é isso. Salve Maria, viva Cristo Rei.